Amados irmãos e irmãs, nós iniciamos estes dias no Convento de Santo Antônio um curso sobre a escatologia, isto é, refletindo sobre os novíssimos, sobre o destino do homem. E eu gostaria exatamente neste momento de partilhar aqui pelas redes sociais aquilo que é um pouco fruto deste encontro, desses momentos que estamos realizando aqui no convento de Natal, né? No convento de Santo Antônio, na Igreja do Galo. Bom, então vamos começar agora expondo o conteúdo dessas meditações. Veja, o ser humano, uma das marcas do ser humano é a capacidade de fazer perguntas. Essa capacidade de se perguntar sobre as coisas, sobre a realidade, é um sinal da nossa humanidade e da nossa humanização. Veja, se nós observarmos as crianças, elas mal aprendem a falar e já começam a fazer perguntas. E eu diria que aqui é uma marca da humanização, porque veja, os animais não se perguntam sobre nada. E aqui está a diferença entre os animais e o ser humano. Porque o ser humano não só existe, mas ele sabe que existe. Ele tem consciência da sua existência. Ora, o perguntar-se é um modo de tomar consciência da própria realidade, né? De superar a alienação. A palavra alienação é uma palavra que está muito presente no vocabulário das pessoas, especialmente no campo da sociologia. Mas eu diria que a gente poderia trazê-la também para o campo o campo existencial, filosófico e religioso. Essa palavra, veja, se nós não nos perguntamos sobre a realidade, sobre a nossa vida, não fazemos perguntas, a gente tende a cair na alienação. A alienação é existencial, porque quer dizer alienação, a palavra alienação, tanto no latim como no grego, aliens ou aleos, quer dizer outro, quer dizer uma pessoa que pensa não com a própria cabeça, mas com a cabeça do outro. De modo que essa reflexão que nós iremos fazer tem por fim nos fazer superar a alienação. E às vezes aqui está uma questão também, porque há uma alienação católica, isto é, os católicos muitas vezes não pensam como católicos. Então, essa reflexão que eu estou iniciando tem por objetivo também nos fazer superar a alienação católica. Que os católicos pensem e vivam como católicos. Então vamos lá. Nós estamos falando sobre a capacidade de fazer pergunta. Isso é tão importante porque o perguntar-se dá uma dinâmica na vida, né? A nossa vida, o conhecer, a sede de conhecer, de entender, de compreender a própria existência. E eu diria que existem duas perguntas filosóficas que não é preciso ser filósofo para fazê-las. Duas perguntas simples. De onde vim, para onde vou? Qual é a minha origem? Qual é o meu destino? Amados irmãos e irmãs, essas duas perguntas nos humanizam. Elas são ricas para nós. Eu diria, repito, fazer essa pergunta não é uma questão de ser filósofo. Basta ser humano, basta ser gente. Conhecer a sua origem e entender o seu destino é condição sine qua non para uma humanização. Então vamos lá. A diferença entre os homens não está entre quem faz essa pergunta e quem não faz essa pergunta, porque todos a fazem. Todo ser humano faz essa pergunta, de onde vim e para onde vou. A diferença está exatamente aqui na resposta que se dá a essa pergunta. E eu diria que poderíamos qualificar as respostas em duas categorias, assim, de modo esquemático, para fins didáticos, claro, né? Quando nos perguntamos qual a origem do homem, qual o seu destino, existem basicamente duas respostas. A resposta dos ateus, ou do ateísmo, e a resposta das religiões, da fé.
Qual é a resposta do ateísmo? Qual é a nossa origem? Eles dizem o acaso. Qual é o nosso destino? Eles dizem o nada. Eu não sei se essa resposta é uma resposta, se é um progresso. Bom, na verdade eu sei, não é um progresso, é uma decadência para o próprio ser humano. O ateísmo é um mal. Ninguém é naturalmente ateu, porque o coração do homem sente a necessidade. Essa verdade está inscrita no ser do homem, no coração do homem. Essa intuição de que Deus existe e que Ele é o sentido da nossa existência. Mas os ateus dizem, qual é a nossa origem? O acaso. Qual é o nosso destino? O nada. O que dizem as religiões? As religiões nos dizem, de onde viemos, viemos de Deus. Ele é a nossa origem. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem, antes de existir no mundo, existia no coração de Deus, no desejo de Deus, no projeto divino de Deus. E essa verdade enche o nosso coração de entusiasmo, preenche a nossa alma. Amados irmãos e irmãs, vamos lá. Essa é a verdade, grosso modo, que nós encontramos nas religiões. Mas é óbvio que, embora para fins didáticos nós possamos dizer que todas as religiões dizem basicamente a mesma coisa, é preciso também ir para a especificidade. Embora exista essa convergência das religiões, nós obviamente falamos linguagens diferentes, porque é óbvio que quando nós dizemos Deus como cristãos, não é que há uma identificação plena com outras religiões, porque de fato outros têm compreensões diversas de quem seja Deus. Por isso é preciso entender qual é a nossa resposta, nos perguntando especialmente qual é o nosso destino. Veja, essa pergunta ela é fundamental. Para onde nós estamos caminhando? Qual é a nossa direção? E nós sabemos responder. Aqui está uma coisa que eu diria que é fundamental para nós. Uma verdade fundamental para todos nós. Qual é a verdade? Nós sabemos para onde estamos caminhando. Veja, o ser cristão, o ter uma convicção cristã, significa entender que tudo teve um começo. O mundo foi criado. E aqui está uma verdade muito importante para nós, a verdade da criação. O mundo não é eterno, não existiu sempre e desde sempre. O mundo foi criado. A palavra criação indica para nós cristãos a compreensão de que as coisas não foram criadas, vamos dizer assim, de uma matéria pré-existente, como diziam os pagãos. A criação, do ponto de vista judaico-cristã, é ex nihilo, do nada. Deus nos tirou do nada. Veja, antes de eu existir neste mundo, antes de eu ser gerado pelos meus pais, eu não existia em lugar nenhum. Eu fui criado do nada, por Deus. Nós não cremos na pré-existência da alma, numa existência anterior a esta existência. Deus nos criou do nada, ex nihilo, do nada. Tendo dito isso, é preciso falar, se nós fomos criados, tudo que tem começo tem fim. Então, aqui está algo importante para nós entendermos. Como cristãos, nós entendemos e podemos falar de fim do mundo. Eu conheço alguns católicos que costumam dizer, eu não acredito em fim do mundo, quem se acaba são as pessoas, não o mundo. Ora, e a pessoa pode pensar, porque eu sou um católico progressista. Não, meu irmão, você não é católico progressista, você não é católico, porque não tem como ser católico e não falar de fim. Não é possível. Se eu creio na criação, creio que teve um início, é óbvio que tem um fim. Veja, o paganismo que, de certa forma, falava na eternidade da matéria, na eternidade do mundo. Aristóteles falava da eternidade da matéria. Bom,
aqui está algo que nós precisamos entender. A tradição judaico-cristã, a Bíblia, nos fala que o mundo foi criado. E a coisa interessante é que esse ensinamento cristão de que o mundo foi criado, que consequentemente terá um fim, de certa forma tem sido corroborado pela ciência. A ciência moderna fala de teorias como o Big Bang e o Big Match. O mundo surgiu, o universo surgiu de uma explosão primordial e caminha para um desfecho final, né? Uma visão, digamos assim, linear da história do universo. Pois bem, nós precisamos dizer que nós cremos no fim. Agora a pergunta é, e qual é o fim? Qual é o nosso fim? Qual é o fim do mundo? Veja, como católicos, eu gostaria agora de ler, estou com a Bíblia aqui na mão, e ler uma passagem do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 13, que diz: Eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso quer dizer que nós sabemos qual é o nosso fim. Bom, aqui vai uma pequena explicação. É óbvio que fim, biblicamente falando, não se confunde com o sentido que nós podemos encontrar num dicionário, no Aurélio, por exemplo, né? Fim, lá no Aurélio, é sinônimo de aniquilamento, de destruição. Bom, é claro que a palavra fim, mesmo no Aurélio, é uma palavra polissêmica, ela tem mais de um significado. Mas nós, ordinariamente, quando dizemos isso chegou ao fim, por vezes temos a ideia de que aquilo acabou, de que aquela realidade foi destruída, aniquilada. Mas é preciso perceber um outro significado da palavra fim, que também está lá no Aurélio e que está presente especialmente na mentalidade bíblica ou no texto bíblico. Veja, existem duas palavras que falam destas realidades, que é a palavra eschaton e telos. Aqui no texto bíblico, quando diz assim, eu sou Alfa e Ômega, Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, Ômega, a última letra do alfabeto grego, quando diz eu sou o primeiro e o último, esse último aqui em grego se diz eschaton, se diz princípio e fim, arche en telos. Quando se diz aqui que Jesus é o fim, o telos, aqui telos quer dizer objetivo, meta, destino. Como cristãos, nós sabemos que existe um destino, que existe uma meta, que existe um fim. E sabemos qual é o nosso fim, sabemos para onde estamos caminhando. E o nosso fim, a palavra de Deus já está nos dizendo, o nosso fim é Cristo. Como na vigília pascal, né? Quem não lembra quando o sacerdote abençoa o fogo e prepara o círio e diz Alfa, Ômega, princípio e fim, tempo e eternidade. Jesus é o nosso destino, Jesus é a nossa meta, é para Ele que nós caminhamos. E nós cristãos não andamos nesse mundo perdidos, nós sabemos qual é o nosso destino eterno. O nosso destino eterno é Cristo. Há um texto que sempre quando leio, eu diria até que me emociona um pouco, porque a gente começa a pensar nessas verdades e elas enchem o nosso coração de fé e de esperança. É da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17. E falando do nosso destino eterno, a carta aos Tessalonicenses nos diz: em seguida, nós os vivos, que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre
com eles. O nosso destino é estar para sempre com o Senhor. Amados, quando eu vejo os irmãos que dizem que têm medo do fim do mundo, esses irmãos não entenderam qual é o seu fim. Esses irmãos não entenderam qual é o seu destino eterno. O seu destino eterno é estar para sempre com Cristo, é viver para sempre com o Senhor. Nós podemos caminhar com segurança neste mundo. Nós podemos caminhar sem medo neste mundo, pois sabemos qual é a nossa meta, o nosso escatom, o que nos aguarda no futuro. Aqui está também uma diferença entre a fé cristã e o paganismo. Olhe, o cristianismo não aceita nenhum tipo de previsão, de horóscopo, de previsão do futuro. Se você me pergunta o que vai acontecer comigo amanhã ou daqui a meia hora, não sei se estarei vivo, não sei se estarei com saúde, eu não sei de nada. Se você me pergunta tampouco amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, eu não sei de nada. Eu não sei do futuro. O cristianismo não faz previsões para o futuro. Não faz parte da nossa fé essas adivinhações, essas previsões futurísticas. Não é constitutivo da fé cristã, não é? Às vezes a gente costuma ver pessoas que tentam fazer esse tipo de coisa, mas isso é um corpo estranho dentro do cristianismo. O cristianismo não prevê o futuro, porém o cristianismo fala sobre a eternidade. E se eu não posso dizer como vai ser amanhã, eu posso dizer qual será o meu futuro eterno. O meu futuro eterno, o futuro que Deus preparou para mim e para você, é estarmos para sempre com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Amados, aqui está a grande verdade que devemos guardar nós sabemos para onde estamos caminhando. Você sabe que é uma pessoa perdida? É uma pessoa que entra num carro e não sabe aonde aquele carro vai deixá-la. Não sabe para onde aquele veículo vai levá-la. Nós estamos no barco da história, no carro da história, e nós estamos nele, conscientes de onde este barco nos levará. E este barco, esta nave, nos levará para Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amados, quando eu escuto cristãos que têm medo do futuro, que têm medo do fim, entendo que essas pessoas não entenderam nada da fé. Nós não precisamos ter medo. Pelo contrário, nós devemos dizer: venha o fim, porque o nosso fim é Cristo. Veja que toda missa, quando o sacerdote diz, eis o mistério da fé, a Assembleia responde, todas as vezes que se come deste pão, todas as vezes que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Pois bem, é o encontro com Jesus. Depois se diz, aclamamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós desejamos e anelamos pela vinda do Senhor, por esse destino maravilhoso que é Jesus. Eu queria encerrar aqui essa meditação, essa partilha, falando sobre o tema da escatologia com vocês, lendo 1 Coríntios, capítulo 16, versos 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E diz o texto, Maranatá. Maranatá quer dizer, vem, Senhor. Nós esperamos e almejamos este encontro com o Senhor, este encontro com Cristo, esse encontro maravilhoso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso destino. Ou mesmo aquele texto que encerra o livro do Apocalipse, no capítulo 22, versos 20. Aquele que atesta essas coisas diz, sim, venho muito em breve. Amém, amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus é o nosso destino. Ele é aquele que é, que era e que virá.
Amados, não se esqueçam, uma pessoa perdida é uma pessoa que não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. E nós sabemos qual é o nó para onde estamos caminhando. Eu diria aqui que nós conhecemos esse futuro absoluto. O nosso futuro é Cristo. É um futuro absoluto, no sentido que os futuros que nós preparamos, eles podem acontecer e podem não acontecer. Cristo é um futuro certo. Não depende de mim ou de você. Ele virá. Ele virá. Depois é um futuro, porque diferente dos nossos futuros relativos, aquilo que hoje para mim é futuro, amanhã será presente e depois será passado. Cristo é o futuro absoluto. É um futuro que nunca será passado, porque Ele é a plenitude da esperança. Como diz São Paulo aos Tessalonicenses, nós estaremos para sempre com Ele, para sempre. Por isso não tenhamos medo do fim. O nosso fim é Cristo. O nosso escatom é Cristo. Nosso telos é Cristo. Amados, nós não só não temos medo, como dizemos, Senhor, nós desejamos, nós sonhamos com este fim, com esse destino. Nós esperamos ansiosamente o dia em que veremos o nosso Salvador face a face, o dia em que o veremos com toda a sua glória. Nós desejamos ardentemente aquele momento em que encontraremos o nosso Senhor, que o veremos não por um espelho, mas o veremos tal qual Ele é. Que dia glorioso, que dia maravilhoso será o dia de encontrarmos o nosso Salvador. O nosso coração deseja, o nosso coração anseia por este momento. Amados irmãos, que essa que é a nossa esperança, a esperança do encontro feliz com Jesus, a esperança do encontro feliz com o esposo da igreja, digamos sem cessar: vem, Senhor, Maranatá, vem sem demora. Nós esperamos por Ti, nós desejamos, nós sonhamos com este dia. Que essa esperança encha o nosso coração, que essa esperança planifique a nossa alma, que o Senhor nos ajude e que nós fiquemos firmes nessa expectativa, que o Senhor nos encontre com as lamparinas cheias, como aquelas virgens prudentes.